Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vou explicar um filme de drama, terror e mistério chamado Shooting Spree. Em uma tarde fatídica, a melancolia toma conta da casa de Richard e sua esposa, Mary. O filho de Richard e enteado de Mary, Stephen, é forçado a ir para um internato porque se transformou em um adolescente problemático, deixando o menino chateado com eles. Richard tenta argumentar com Stephen na estrada, mas isso só enfurece seu filho. Stephen então se torna agressivo e discute com seu pai enquanto dirige, fazendo com que eles colidam com um caminhão que se aproxima. 6 meses depois, Mary acorda e vai para a cozinha, parecendo exausta de sua rotina. Ela então abre as cortinas do quarto de Stephen, que agora está em estado vegetativo. Na sala, Mary empurra Stephen na frente da televisão antes de ir para a sua clínica. Como psicóloga, Mary trabalha com adolescentes e crianças. Um de seus pacientes é um menino órfão surdo chamado Tom, que é indiferente a ela. Após a sessão, a tutora de Tom, Jo, informa Mary sobre a transferência de Tom para uma casa de grupo em Boston. Tom não se dá bem com as outras crianças do orfanato porque fica violento, então os superiores de Jo não têm outra escolha a não ser movê-lo. Triste com a notícia, Mary ainda sente que precisa ajudar Tom, mas parece que o progresso deles foi interrompido indefinidamente. Antes de Tom e Jo irem embora, Mary pega um cachecol e um chapéu que pertenceu a Stephen e os dá a Tom. De volta à clínica, a recepcionista de Mary, Lucy, entrega a ela um folheto de uma casa de repouso para Stephen. A noite chega e Mary tem uma sessão com seu terapeuta, Dr. Wilson. Após cuidadosa consideração, Mary finalmente decide colocar Stephen em uma casa de repouso. Para ela, Stephen se tornou um corpo sem emoção e uma concha do filho que ela amou. Por mais que ela ame cuidar dele, ela sente que Stephen não é mais ele mesmo. Depois de um tempo, Mary dá banho em Stephen e canta uma canção de ninar. Sua voz começa a falhar e, ao mesmo tempo, ela submerge Stephen na água. Mas, de repente, Mary abre os olhos e percebe que está apenas sonhando, e, ao ouvir um barulho no andar de baixo, decide conferir. Depois de não conseguir encontrar a fonte do barulho na casa, Mary sai para investigar mais. Mary então ouve a janela de um carro quebrar perto de sua clínica, forçando-a a chamar a polícia. No entanto, quando Mary se aproxima de seu veículo, ela vê Tom dentro. De volta à sala, Mary dá chocolate quente para Tom. Ela então recebe um telefonema de Jo, então ela vai para seu escritório para ter um pouco de privacidade. No entanto, enquanto eles conversam, Mary de repente fica trancada lá dentro. Por sorte, Mary tem chaves extras e abre a porta rapidamente, mas, para sua consternação, Tom desapareceu. Ao ver a porta aberta, Mary sai para procurar o menino, apenas para voltar para casa sem ele. Amanhã chega e o xerife garante a Mary que uma busca por Tom será iniciada o mais rápido possível. Naquela noite, Mary sai da cama depois de ouvir algo do lado de fora. No entanto, ao investigar, Mary não encontra nada e decide apenas voltar para casa. Então, de repente, ela ouve barulhos estranhos e fica com medo. Então Mary corre de volta para casa. Infelizmente, Mary não consegue se trancar, pois alguém enfia a mão em sua mão antes que a porta se feche. Quando Mary abre e vê Stephen, ela finalmente acorda e percebe que acabou de ter um pesadelo. Na manhã seguinte, Lucy pega Mary no quarto de Stephen, que ela acabou de limpar para Tom, caso ele volte. Lucy então a lembra de uma sessão com outro paciente, Aaron. Então Mary eventualmente vai para sua clínica. Frustrado, Aaron desabafa sobre como odeia a atenção que Tom está recebendo. Distraída, Mary se distrai enquanto olha para o artigo de jornal de Tom, sem prestar atenção em Aaron. Após a sessão, o pai de Aaron, Doug, conversa com Mary sobre o progresso de Aaron. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer, mas Mary acredita que Aaron aceitará o divórcio de seus pais em breve. Então, Doug convida Mary para um encontro e a exorta a enfrentar a tempestade que se aproxima com eles, mas devido a razões éticas, Mary o rejeita. Pensando que a ofendeu, Doug pede desculpas a Mary. Então, quando Mary volta para dentro, Doug vê Stephen olhando para ele pela janela e rapidamente percebe seu erro. A noite chega e, enquanto Mary aconchega Stephen, um barulho repentino vem do corredor. No entanto, Stephen aperta a mão de Mary com força, então ela escolhe apenas ignorá-la. Então, no meio da noite, Mary acorda porque ouve passos se aproximando de seu quarto. Mary não se move quando a porta se abre lentamente, ao ver a figura de um menino no escuro. Fecha os olhos com medo. Quando Mary os abre novamente, e a figura desaparece, ela finalmente solta um suspiro de alívio. No entanto, segundos depois, Tom aparece na sala e cobre a boca de Mary, pedindo que ela fique quieta. Quando amanhece, Mary compartilha suas recentes alucinações com Wilson. Ele atribui suas experiências estranhas a uma condição chamada parassonia, que desencadeia terrores noturnos.
Aflita, Mary começa a acreditar que Tom está morto e que seu fantasma a assombra. Para explicar o que Mary está experimentando, Wilson afirma que o fantasma pode representar a criança real que Mary perdeu, Stephen. Lágrimas caem em suas bochechas quando ela percebe que Wilson pode estar certo. Antes de terminar a sessão, Wilson pede sua amostra de sangue enquanto planeja dar-lhe pílulas para dormir. Mais tarde, Mary fecha a porta do espaço de rastreamento depois de perceber que está aberta. Então, ela abre a porta para a enfermeira que vai tirar sua amostra de sangue, e após a coleta de sangue, Mary e Lucy fazem um passeio da tarde. Enquanto fazem isso, eles fofocam sobre Doug, e Lucy convence Mary a dar outra chance ao amor e ligar para ele. Uma noite, Mary finalmente decide convidar Doug para jantar. Mary então se desculpa por ter sido rude durante o último encontro, mas Doug não parece se importar com isso. Ele sabe sobre a situação de Mary e Stephen simpatiza com ela ao se relacionar com o fato de ter um adolescente problemático. O jantar termina e Mary está cansada demais para limpar. Ela então se deita no sofá e, quando está prestes a dormir, ouve uma porta se fechar de repente. Embora se sinta tonta, Mary se levanta para ver como está o enteado. No entanto, ao descobrir que Stephen não está na cama, Mary rapidamente entra em pânico e procura por ele. Mary tenta o seu melhor para procurar Stephen apesar de se sentir desorientada, e quando ela chega à sala, ela ouve barulhos estranhos dentro da casa novamente. Quando ela percebe que os ruídos estão vindo do porão, Mary relutantemente se aproxima da pequena porta e abre. Mas, assim que abre, Mary fica apavorada quando alguém a agarra. Felizmente, ela consegue se libertar e chuta a porta antes de bloqueá-la. No dia seguinte, Mary acorda sentindo-se grogue depois de dormir na frente da porta do forro. Ela então vai verificar Stephen e vê arranhões em sua bochecha. Então ela rapidamente liga para Wilson para dizer a ele que suas alucinações são, de fato, reais. No entanto, Wilson não ouve e pensa que Mary está apenas se apegando a explicações irracionais. Para curar isso, Wilson planeja dar antidepressivos a Mary assim que receber os resultados do exame de sangue. Uma tempestade de neve está se formando, e na cozinha, Mary ouve as notícias sobre um menino parecido com Tom visto na Flórida. Nesse momento, um pesado fardo é tirado dos ombros de Mary, e ela suspira aliviada. Mais tarde naquele dia, Lucy dá a Mary alguns suprimentos para a tempestade de neve que se aproxima. Ela então convida Mary e Stephen para se abrigarem com ela, mas Mary se recusa e diz que eles ficarão bem. Depois disso, Mary coloca um pouco de lenha em seu fogão antigo de ferro fundido. Então, ela desce ao porão para pegar algumas lanternas em caso de falta de energia. Lá embaixo, Mary ouve um som retumbante e passos no andar de cima. Enquanto ela se aproxima, Doug a surpreende e convida ela e Stephen para passar a noite com ele e Aaron até que a tempestade de neve acabe. No entanto, Mary recusa educadamente antes de trazer Tom. Ela está aliviada porque as autoridades já encontraram o menino, mas Doug informa que isso é um alarme falso. Mary então fica ansiosa, então ela pede a Doug apenas para sair antes de retornar ao porão para fazer mais algum trabalho. No entanto, quando Mary não consegue encontrar a chave do depósito, ela usa um machado para bater na fechadura. Enquanto isso, no andar de cima, Wilson está tentando ligar para ela. Depois de algum tempo, Mary finalmente atende. Wilson recebeu os resultados dos exames de sangue de Mary e fica desapontado ao descobrir que Mary está tomando drogas sem sua aprovação. Ele até a acusa de roubar a medicação de Stephen, mas Mary não tem ideia do que ele está falando. Sentindo-se antagonizada, ela sai da sala, mas não encerra a ligação. Uma vez que Mary se foi, Wilson percebe que Stephen não está em sua cadeira de rodas antes de vê-lo atravessar a sala. Momentos depois, uma queda repentina de energia faz com que Wilson perca a conexão. Ele então tenta desesperadamente ligar para Mary, mas ela está presa no porão com apenas uma lâmpada para ajudar a guiar seu caminho. Não demora muito para que ela finalmente veja Tom no depósito, e quando ela fica com medo e tenta fugir, ela quase esbarra em Stephen. Mary não consegue acreditar que Stephen está de pé, mas Stephen não lhe dá chance de reagir e rapidamente a nocauteia. Depois de levar Mary ao banheiro, Stephen banha sua madrasta nua e contida. Ela então recupera a consciência e tenta se libertar, mas Stephen a acalma e diz para ela ficar quieta. No entanto, assim que Stephen remove a fita de sua boca, Mary grita por socorro. Assustado, Stephen cobre sua boca com a mão enquanto ordena que ela não grite, e Mary finalmente se acalma. Ele explica que está apenas agradecendo a Mary por cuidar dele, pois Mary nunca saiu do lado de Stephen desde o acidente. Stephen não queria que isso acabasse, então ele fingiu não ser capaz de falar e se mover. Infelizmente, aqueles poucos meses de ter Mary só para ele terminaram quando Tom chegou.
Stephen sente que Mary escolheu Tom em vez dele, então ele decidiu se livrar do garoto. No entanto, Tom sobreviveu e encontrou uma maneira de se esconder no espaço de rastreamento. Por causa da revelação de Stephen, Mary percebe que é Tom que ela tem ouvido o tempo todo e que ela não tem alucinado. Enquanto isso, Stephen também confessa drogar Mary constantemente desde a chegada de Tom, e com pílulas na mão, Stephen droga Mary novamente. Stephen então grava a boca de Mary e promete que as coisas voltarão ao normal em breve, e Mary só pode chorar impotente quando Stephen sai. Ao mesmo tempo, Wilson dirige pela tempestade de neve e chama a polícia para verificar Mary. Infelizmente, ao se aproximar da casa de Mary, Wilson encontra uma estrada escorregadia e perde o controle de seu carro antes de bater em uma pilha de neve. Felizmente, Wilson mal se feriu e continua a pé. Por outro lado, Mary usa um pouco de shampoo para liberar as mãos. Então, Mary ingere o mesmo frasco para vomitar as pílulas que tomou antes. Agora fora do banheiro, Mary foge para o andar térreo e tenta pedir ajuda, mas ela não tem sinal e o telefone fixo também está morto. Ela então segue os gritos de Stephen do porão, onde vê um Tom sujo amarrado. Stephen está ciente de sua presença e confronta Mary sobre seus planos de mandá-lo para uma casa de repouso antes de abordá-la com um machado na mão. Isso leva Mary a pegar uma arma que ela logo percebe que não está carregada. Então, em vez disso, Mary usa seu estoque para nocautear Stephen. Ela então rapidamente desamarra Tom, mas Stephen se levanta e a agarra pelos cabelos antes de tentar atacar o garotinho. Felizmente, Mary consegue segurar Stephen, permitindo que Tom escape. Mary tenta acalmar Stephen, pois ele acredita que o acidente causou a mudança repentina nele, mas seu enteado admite ter desempenhado um papel na morte de seu pai. Ele queria seu pai morto para que ele e Mary pudessem ficar juntos, e enquanto ele abraça sua madrasta e diz a ela que eles não precisam de mais ninguém, Mary dá uma joelhada na virilha dele antes de escapar. Depois de trancar a porta do porão, Mary vasculha a casa inteira atrás de Tom. Ela então o encontra escondido em um armário, recusando-se a ir com ela devido ao medo. Sem escolha, Mary sai e deixa pegadas na neve para parecer que ela saiu. Então, Mary guarda as botas e se esconde no armário com Tom assim que Stephen sai do porão. Stephen olha para fora e vê as pegadas, mas a neve deixada por Mary na entrada o leva até suas botas. Agora que ele sabe que Mary está tentando enganá-lo, Stephen abre o armário com um martelo na mão, mas não consegue ver sua madrasta escondida atrás das roupas. No entanto, sua busca é interrompida quando Wilson chega. Sem saber do perigo, Wilson entra e se depara com a cadeira de rodas de Stephen. Quando Wilson termina de inspecionar a cadeira, ele se vira e é esfaqueado por Stephen, que o culpa pela decisão de Mary de mandá-lo para uma casa de repouso. Ainda no armário, Mary e Tom ouvem Stephen barricando a casa e sobem as escadas para continuar bloqueando as janelas. Depois de vê-lo subir, Mary aconselha Tom a ficar no armário enquanto ela recebe ajuda. No entanto, quando Mary remove a neve que bloqueia a porta da cozinha, um Doug morto e congelado a assusta. Choramingando de medo, Mary volta para o armário e leva Tom para procurar uma saída. Eles também tentam o seu melhor para evitar Stephen. Eventualmente, Mary encontra o médico moribundo. Usando a força que lhe resta, Wilson diz a Mary para jogar junto com as ilusões de Stephen e levar Tom em segurança. Depois de descobrir que todas as portas e janelas estão bloqueadas, Mary sobe na mesa da cozinha e quebra uma clarabóia. Stephen então ouve isso e corre para baixo para impedir que Mary e Tom escapem, mas o garotinho já conseguiu subir no telhado. Para aliviar a tensão, Mary tenta dizer a Stephen que cometeu um erro e admite negligenciá-lo, mas Stephen só fica bravo e a coloca contra o fogão. Ainda assim, Mary continua a mudar a mente de Stephen dizendo que o ama, e assim que ele baixa a guarda, Mary força a mão de seu enteado no fogão em chamas. Ferido e enfurecido, Stephen estrangula Mary, mas se distrai com Tom jogando neve da clarabóia. Sem tempo a perder, Mary atinge Stephen na cabeça com uma panela e o nocauteia antes de derrubar Tom. Ela então remove os pregos da porta da frente com o martelo e foge com o menino, sem saber que Stephen está recuperando a consciência. Enquanto isso, Stephen rapidamente percebe que Mary e Tom estão fora de casa, então ele rapidamente os segue e pega seu martelo. Passando pela floresta e perto de um lago, Mary fica entre Tom e Stephen. Tom tenta sair em um cais flutuante, mas está ancorado no cais principal. Ele até tenta quebrar as correntes enquanto Mary segura Stephen, mas é inútil. Enquanto isso, Stephen domina Mary mesmo que ela use um remo para lutar com ele e pula na doca flutuante, fazendo Tom perder o equilíbrio e cair na água. Ele então começa a afogar Tom, enquanto Mary luta para detê-lo. Ela decide bater na cabeça de seu enteado com um martelo. O golpe mata Stephen instantaneamente, e depois que Mary ajuda Tom, ela observa o corpo sem vida de Stephen flutuar na água. Depois de algum tempo, Mary visita o centro de adoção infantil com Tom.
O menino mostra a Mary um desenho de um cachorro, pedindo um. Então Mary diz a ele que vai considerar isso. Finalmente, ao entrarem na agência de adoção, Mary garante a Tom que tudo ficará bem. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.